Oi, gente, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula de inglês, né, nessa modalidade de ensino à distância, da produção dos videoaulas, tá? E hoje a gente vai falar, o assunto dessa aula é sobre o conteúdo que você já tem no seu caderno que foi disponibilizado lá na plataforma, tá? Então esse vídeo hoje ele é mais para a gente tomar conceito e entender essas relações desses conectivos que a gente vai ver, as classificações, o que eles expressam, mas já está tudo lá no seu caderno, tá? Após assistir esse vídeo aula, eu vou disponibilizar lá na plataforma a atividade dando sequência a este conteúdo, tá? Então vamos lá. Você tem lá no seu caderno é, uma tabelinha explicando alguns conceitos sobre os conectivos. Só que a gente tem que entender primeiro o que é um conectivo, né? Quando a gente fala da palavra conectivo, te lembra o quê? Né? Conectivo lembra conectar. Então, qual é a função de um conectivo? É conectar duas palavras, é conectar dois termos, é conectar duas orações, é juntar uma com a outra. É como se você pensasse assim: eu tenho um lado, eu tenho um buraco e eu tenho que atravessar para o outro lado. Eu tenho uma ponte. A ponte liga os dois lugares. O conectivo liga duas palavras dentro de uma oração. No caso aqui, esses conectivos, eles podem ligar palavras, eles podem ligar termos e eles podem ligar orações. Lembra das nossas aulas de língua portuguesa lá na gramática? Quando eu falo de oração, eu estou falando de quê? De verbo, tá? Lembra disso. Sempre que eu estiver falando dessa palavra de oração, não é aquela oração que eu ajoelho e rezo, né? Oração, na gramática, é um verbo, tá? Então, os conectivos são palavras, são termos usados na nossa gramática da língua inglesa para ligar termos, né? Para ligar palavras, para ligar orações. O que acontece? Existe uma semelhança muito grande com a gramática da língua portuguesa com a da língua inglesa. Por quê? Na língua inglesa, a gente chama de link words ou conectivos. Você pode encontrar na atividade o nome de link words, mas você pode encontrar conectivos. Na nossa língua portuguesa, nós temos as conjunções. Lembra quando a gente estudou isso? As conjunções coordenadas e subordinadas? É a mesma coisa, tem o mesmo sentido, né? Na nossa língua portuguesa, a gente usa o termo conjunção. No inglês, eles usam mais o termo conectivo, de conectar ou, traduzindo, né, propriamente para a língua, link words. Os conectivos são orações, ou seja, são verbos, que ligam orações independentes. Tá? Eu coloquei que são orações independentes. Por que eu coloquei que são orações independentes? Por quê? O conectivo, ele vai ligar uma oração, certo? Certo. Esse conectivo vai ligar uma oração que, classificada gramaticalmente, ela é classificada como uma oração independente. O que significa dizer que a oração ela é independente? Ela sozinha tem seu sentido. Então vamos pensar assim, você tem lá uma frase em inglês, por exemplo, pode ser até essas duas aqui, que você tem 3, 4 orações. E uma é independente da outra. Uma sozinha se faz sentido. Ou seja, se eu tirar a primeira, as outras 3 têm sentido. Se eu tirar a última, as outras 3 têm sentido. Se eu tirar do meio, as outras têm sentido também. Tá? Então, o que acontece? Por que são chamadas de orações independentes? Porque são orações que não precisam de outra para manter sentido. Então, o conectivo precisa estar ali? Precisa. O conectivo precisa estar ali para ligar uma à outra. Mas uma não depende da outra para ter sentido, tá? Aí o que acontece? Dentro dessa questão das ligações, dos termos e das palavras, existem esses conectivos que a gente vai classificar quanto ao sentido e quanto à função, tá? Como são classificados esses conectivos? Lembra lá na plataforma que teve lá a tabelinha com as frases, os exemplos e as classificações que você copiou no caderno? A gente vai trabalhar com aquele lá. Lá dentro você tem
toda a classificação, que são 5, e o que elas expressam. Por exemplo, você tem as conjunções aditivas. Você tem conectivos aditivos. Conectivos aditivos expressam uma adição, uma soma de ideia. Você vai agregar mais alguma coisa. Você tem conectivo adversativo, que expressa o quê? Uma oposição, um contraste, uma ideia que é contrária de outra. Você tem conectivo explicativo, que indica o quê? Explicação. Você tem conectivo conclusivo, que indica o quê? Conclusão. E você tem um conectivo alternativo, que indica uma escolha. É aquela tabelinha que você copiou no caderno, que a gente vai trabalhar com ela, tá? Então você tem 5 classificações e 5 sentidos dados a essas conjunções, a esses conectivos no inglês. Então, vamos por exemplo. Olha a minha frase. She worked yesterday and today. She worked yesterday and today. She worked yesterday and today. O que eu estou falando aqui? Ela trabalhou ontem e hoje. Então, perceba uma coisa. Qual é o termo que liga duas palavras? O que essa pessoa fez? Essa pessoa trabalhou. Ela trabalhou quais dias? Ela trabalhou ontem e hoje. Então, o and, na nossa língua portuguesa, ele equivale ao e. Então, she worked yesterday and today. Ela trabalhou ontem e hoje. O and é um conectivo aditivo, tá? O and é um conectivo aditivo. Se o and é um conectivo aditivo, ele expressa o quê? Ele expressa adição. Certo? Então, and é um conectivo aditivo, ele expressa adição. Olha só a ideia de soma que está sendo dada aqui. A menina, a pessoa, ela que trabalhou, ela não trabalhou só um dia, ela trabalhou 2 dias. Ela trabalhou ontem, yesterday, and today. Então, ela trabalhou ontem e hoje. Dá uma ideia de soma, agregações. Yesterday e today não são verbos, são nomes, são palavras, são termos, tá? Então, os conectivos em inglês, às vezes, eles podem ligar verbos e às vezes eles podem ligar somente palavras, que é o caso de yesterday and today. She worked yesterday and today liga somente 2 palavras e dá ideia de soma. Qual é a classificação dela? Conectivo aditivo. Ele expressa o quê? Adição. Tá? Agora aqui. I like football, bananas like volleyball. I like football, bananas I like volleyball. O que acontece? I like football. Eu gosto de futebol. But Anna likes volleyball. O que liga essa oração a essa oração? Essa palavra aqui. But. O but, ele equivale ao nosso mas. Só que a gente não pode confundir mas com mais, tá? Mas é conectivo. Mas, ideias contrárias. Mais é outra coisa, que indica quantidade. Então, olha só. I like football. Eu gosto de futebol. But Ana likes voleibol. Mas Ana gosta de voleibol. Essa ideia é contrária dessa? É. A ideia de que eu gosto de futebol é contrária da ideia que Ana gosta de voleibol. Gostamos da mesma coisa? Não. Gostamos de coisas, o quê? Diferentes. Então, o but equivale ao nosso mas, no português, e ele é um conectivo adversativo.
O but é um conectivo adversativo. Por que ele é adversativo? Porque ele expressa ideias contrárias. Uma ideia é contrária de outra. Se ele é um conectivo adversativo, ele expressa o quê? Ele expressa oposição. Tá? Ele é um conectivo adversativo, então ele expressa oposição. I like football, but Anna likes volleyball. Eu gosto de futebol, mas Ana gosta de voleibol. Então são duas ideias contrárias. Conectivo adversativo que exprime oposição, contraste. Aqui, she works yesterday and today. Aqui eu tenho soma de ideias. Uma ideia é agregada à outra, certo? Vamos fazer só mais um aqui. Deixa eu apagar aqui. Por exemplo, eu posso falar isso aqui. Let's study. Português on English. Então vamos observar isso daqui. Let's study Portuguese on English. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que observar que eu tenho uma frase. Eu tenho que entender o que ela fala. Let's study Portuguese or English. Vamos estudar. Estudar o quê? Português or English. Essa minha palavra, esse meu conectivo, or, liga duas palavras. Liga quais palavras? Liga português e English, na ação de se estudar. É uma soma de ideia? Eu tô falando que eu vou estudar português e vou estudar inglês? Não. É ideias contrárias? Eu tô falando que eu vou estudar português, mas não vou estudar inglês? Não. Eu estou falando que vamos estudar português ou inglês. Então, o or, para nós aqui na língua portuguesa, equivale ao ou. Toda vez que você encontra essa conjunção, esse conectivo or, ou, ele é uma conjunção que você classifica como alternativa, tá? Então eu posso chamar ele de um conectivo alternativo. Se ele é um conectivo alternativo, você tem uma escolha para se fazer. Qual é a escolha que nós vamos fazer aqui? Ou estudamos português, ou estudamos inglês. Vamos estudar os dois ao mesmo tempo? Não. Vou estudar um e depois vou estudar outro? Não. Ou eu estudo um, ou eu estudo o outro. Então é um conectivo alternativo, que expressa o quê? Expressa escolha. Tá? Aí a gente tem, além do alternativo, adversativo e o aditivo, a gente tem o conclusivo e o explicativo. Por exemplo, because é um conectivo explicativo. I happy today because today's Friday. Eu estou feliz hoje porque hoje é sexta. Tem um motivo de eu estar feliz. Qual é o motivo? Because it's today. Então, porque hoje é sexta. Então, o because é um conectivo que é usado ali da mesma forma de conectar palavras, mas com um sentido explicativo, de dar explicação, tá? Aí, para que você tenha melhor domínio, você sempre consulta aquela tabelinha que está no caderno. Lá naquela tabelinha tem sempre as conjunções mais usadas, alguns exemplos e a classificação que elas indicam, tá? E a gente vai trabalhar a partir dela, certo? E até mais.